Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos para a aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jana Bendo, sou professora de confeitaria e hoje eu vou ensinar para vocês um recheio trufado de laranja que vocês podem usar em várias coisas, né? Mas depois, no final da live, eu vou contar para vocês aonde que eu vou usar o meu. E eu volto outro dia pra gente terminar. Outro dia amanhã, no caso, né? Então a gente tem lives aqui no Instagram 2 vezes por semana, para quem não sabe ainda, com conteúdos de técnicas e receitas. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita especial de final de ano, né? Mas eu vou falar para vocês bastante das técnicas também, para vocês aprenderem o significado, né, os porquês das coisas. Todas as técnicas. Eu espero que vocês estejam gostando e que gostem bastante. E que utilizem, que façam produtos, que possam vender, né? Quem tiver dúvidas, manda ali no ponto de interrogação. Então, olha só. Para começar, né? Eu já vou falar para vocês sobre o recheio trufado, o que é e tudo mais. Mas antes de começar o recheio, eu vou fatiar essa laranja aqui, é uma laranja Bahia. Eu vou fatiar ela bem fininha e vou colocar no forno para desidratar. E aí, essa laranja aqui desidratada, eu posso utilizar no recheio ou na decoração. Essa é uma laranja que eu fiz esses dias e que todo mundo ficou me perguntando como que fazia e tal. E então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. O forno eu já liguei. Eu liguei em cima e embaixo, superior e inferior, com ventoinha ligada, tá? A 100 graus Celsius, tá? Então o forno tá a 100 graus e eu vou fatiar a laranja Bahia. Já vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ir cortando ela aqui. Vou fazer ela bem fininha. E no forno ela fica mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, tá? Até ela ficar mais sequinha assim, mais transparente. Ó, então agora aqui, né, a laranja tá assim. Ela vai ficar meio transparente e tal. Vamos ver como é que vai estar no final da live, eu mostro pra vocês. E se ela não ficar pronta a tempo na live, eu venho depois nos stories mostrar, tá? Então eu tô cortando aqui a laranja. Eu gosto de usar a Bahia, tá? Ela tem aqui, deixa eu ver. Meio centímetro, tá? Meio centímetro é uma espessura boa, beleza? Deixa eu cortar ela toda e já vou mostrar aqui pra vocês na forma. Essa laranja fica muito saborosa, muito boa. Ela pode ser usada em recheios diversos, né? De bolo, de bombom, de um pão de mel, imagina, com doce de leite, picadinha, sabe? Ou ela pode ser usada para decorar, que fica linda, como vocês já viram que eu fiz. E aqui, para essa receita de hoje, eu vou utilizar ela picadinha, porque aí ela vai trazer uma textura diferente pro recheio, né? E vou utilizar ela a princípio picadinha no recheio, tá? Para trazer uma textura pro recheio e sabor também, é claro.
bonita. Então, ó, aqui as fatias da laranja. Oi, Ângela. As fatias da laranja. Aqui eu tô usando com um teflon embaixo para não grudar, tá? Mas se não tiver teflon, não tem problema, pode colocar direto na forma. O máximo que vai acontecer é ela dar uma grudadinha, mas é só pegar alguma espátula, alguma coisa e tirar ela, desgrudar ela, tá? Então, olha só, eu vou pôr essa laranja no forno, 100 graus Celsius, por quê? Porque eu quero tirar a umidade dessa laranja, porém eu não quero que ela perca a aparência dela, a textura dela, a cor dela, que ela queime, né? Então, para ela manter a mesma cor do início ao fim, mas perder a umidade dela, é 100 graus lá no forno, tá? Então, eu vou colocar 100 graus lá e ela vai perdendo a umidade dela, vai perdendo a umidade até que ela vai ficar seca, certinho? Então, vou colocar lá, no final da live eu mostro pra vocês como que ela tá. E se ela não tiver pronta ainda, depois eu mostro pra vocês nos stories, tá? Quem tiver alguma dúvida, eu mandaria no ponto de interrogação, tá bom? Só falar de novo pra quem entrou agora, então lá no forno eu liguei embaixo e em cima com a ventoinha ligada, tá certo? E agora a gente vai fazer um recheio trufado. O que é um recheio trufado, né? Que todo mundo fala, um recheio trufado de panetone, um recheio trufado de bolo, um recheio trufado de alguma coisa, né? Na verdade, o recheio trufado nada mais é do que uma ganache, tá? É uma ganache saborizada. Então, quando a gente fala trufado, na verdade, a nomenclatura trufa, ela vem lá do formato, que são as bolinhas, né? Marrons, com o pó de chocolate ao redor que lembra a terra, certo? Então isso que é a trufa. A trufa seria, na verdade, um bombom no formato redondinho, não redondinho perfeito, com o pó de cacau ao redor para lembrar a terra, tá? Isso seria a trufa. E do que ela é feita? De uma ganache saborizada, tá? Uma ganache saborizada de ponto mais firme. Então a trufa é simplesmente isso. Então quando a gente fala um recheio trufado, na verdade não é um recheio trufado, foi só um nome que deram para deixar o produto mais bonito, um nome mais bonito, compreendem? Então eu escrevi lá na minha divulgação da live, recheio trufado de chocolate, né? Por quê? Porque o nome trufado chama atenção, não chama? Então, às vezes a gente coloca um nome diferente, um nome que chama mais atenção, que fique mais atrativo, tá? Mas eu quero explicar para vocês que a trufa nada mais é do que uma ganache em ponto firme, tá certo? E o nome trufa ele é específico para as trufinhas pequenininhas, meio redondinhas, não bem redondas, com o cacau em pó ao redor, tá certo? Então hoje a gente vai fazer aqui um recheio que nada mais é do que uma ganache, né? Onde eu vou rechear algo com vocês amanhã, tá bom? E aí então, já que a trufa nada mais é do que uma ganache, então eu vou dar uma aula de ganache aqui pra vocês hoje, né? E vai ser uma ganache saborizada de laranja. Então, a trufa, ela é uma ganache com ponto de corte, né? Então é uma ganache mais firme. Quem viu ou quem quiser ver, tem uma live que eu falo só de ganaches, onde eu explico todos os pontos da ganache, né? Desde o mais firme até o mais molinho. Tem ali, de uns dias atrás, ali é só procurar lá no meu IGTV, tá? E no YouTube também. E hoje, esse recheio trufado, então, que eu vou fazer, que é uma ganache de laranja, eu não vou fazer ele com ponto de corte. Por quê? Para aquilo que eu quero, eu não preciso de um ponto muito firme. Eu quero um recheio mais cremoso, tá bom? Sim, Ângela, você pode usar esse recheio para bolo também.
mas talvez para bolo você vai ter que mexer um pouquinho na proporção dessa ganache, tá? Porque aqui eu tô fazendo numa proporção que ela vai ficar mais cremosa, tá bom, Ângela? E até, se tu não assistiu ainda a minha live de ganaches, eu te aconselho a assistir, porque lá eu expliquei bem certinho os pontos, assim, para que serve para cada coisa, como que faz para alterar os pontos. Eu vou falar hoje aqui também, né? Mas eu acho que aquela live das ganaches vai te ajudar. Tem uma live que é só de ganache preto e uma só de ganache branco. E já que você tá trabalhando com bolo, né? Que você tá começando esse ano agora que passou, eu acho que essa live vai te ajudar bastante em bastante coisas. Eu falo também da ganache para cobrir bolo, para fazer as gotinhas e tal. Tá, Ângela? Então, olha só. Aqui eu tenho uma chocolate ao leite. E eu tenho aqui chocolate ao leite da Cical, da linha Gold da Cical, tá? Então, sempre que eu vou utilizar chocolate para algum recheio ou para recheios, ganaches, enfim, para qualquer coisa, sempre a gente tem que usar chocolate puro, não usar a cobertura fracionada, tá? Cobertura fracionada a gente só utiliza quando for preciso para cobrir algo, certo? Então, é só chocolate puro. E aqui eu tô usando chocolate ao leite, tá? Porque eu não quero que ele fique forte do meio amargo, então eu optei pelo ao leite, certo? Eu tenho aqui, eu vou passar as quantidades para vocês lá no Telegram, tá bom? Lá no Telegram eu passo essa receitinha depois da live. E aqui eu tenho creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Aqui eu tenho uma quantidade de nata junto com uma quantidade de leite, beleza? E então eu tenho um creme de leite fresco a 35% de gordura, certo? Eu tenho mais chocolate do que creme de leite nessa ganache, porque eu quero uma consistência boa nela, mas eu não quero ela firme. Então, se eu quisesse trabalhar com uma ganache mais firme, no caso de, se eu quiser rechear um bolo, por exemplo, que eu quero ela mais firme que isso, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de creme de leite e vou manter a do chocolate, certo? Então, essa proporção que lá naquela live de chocolates que eu explico bem certinho, tá? Mas falando assim, mais por cima, seria isso. Então, eu tenho uma quantidade de chocolate, que se eu não me engano aqui é 400 gramas, e aqui eu tenho quase 300 de creme de leite, isso mesmo, 400 e quase 300, então eu não vou ter uma ganache ponto de corte, eu não vou ter uma ganache ponto de bico, eu vou ter uma ganache mais cremosa, tá certo? E aqui então, como eu falei agora pra vocês, eu tô usando o creme de leite fresco, nata e leite misturados aqui. Então eu tenho um creme de leite a 35% de gordura. Esse creme de leite aqui, ele tem mais gordura do que o creme de leite de caixinha, que o creme de leite de caixinha tem 17% de gordura, certo? Então nessa ganache aqui, eu não vou entrar com mais uma gordura, que seria a manteiga. Eu vou utilizar só essa gordura aqui do meu creme de leite, porque ele já tem uma porcentagem mais alta de gordura, certo? Se eu quiser substituir essa creme de leite fresco por creme de leite de caixinha, eu tenho que adicionar manteiga na minha ganache, porque aí vai estar faltando gordura na minha composição, tá? Deixa eu ver mais o que. Só para recapitular, o que é uma ganache? Uma ganache é uma mistura de chocolate com um líquido, tá? E esse líquido geralmente é creme de leite, mas pode ser outras coisas também. Pode ser um suco, uma polpa de fruta, pode ser leite. É chocolate misturado com um líquido, tá? Mas o que a gente mais vê por aí, geralmente, é o creme de leite nessa composição. Então aqui com chocolate com creme de leite nós temos uma ganache, certo? E aí nós vamos saborizar ela. Aí eu vou adicionar na minha ganache também, inclusive eu já vou pôr aqui no creme de leite, eu vou adicionar mel. Mel. Por que mel? O mel, ele é um açúcar invertido, que ele vai trazer para mim nessa ganache, ele vai evitar que a minha ganache cristalize,
deixando assim ela mais maleável, tá? Na verdade, o mel, a glucose, eles fazem a mesma função nas ganaches. Não é que ele vai deixar ela mais maleável, mas como ele vai proteger os açúcares da receita, a receita vai ficar mais maleável, tá? Já falei isso aqui algumas vezes, né? Então, eu poderia estar usando aqui glucose ou mel. E eu vou usar mel, porque mel tem tudo... Eu gosto do sabor do mel, então ele vai dar um saborzinho especial para minha ganache residual. Então eu optei por usar mel. Quem não gosta de mel pode substituir por glucose, tá? Que a glucose ela não tem sabor nenhum. Então o mel, a glucose, eles são açúcares invertidos, que eles vêm para a receita, onde eles protegem os açúcares da receita, evitando que eles cristalizem, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. O mel eu posso colocar junto com o creme de leite já. Deixa eu tirar aqui bem tudinho. E eu vou aquecer isso aqui lá no fogão, tá? Eu vou aquecer isso aqui lá no fogão. Por que que eu vou aquecer o creme de leite? Deixa eu colocar lá. A laranja tá indo ali. Então, olha só. Temos o chocolate e o creme de leite, certo? Eu vou aquecer o creme de leite e vou despejar o creme de leite sobre o chocolate e vou deixar ele aqui, vou deixar esse chocolate derreter só com o calor do creme de leite, tá? Por que que eu não tô derretendo o chocolate? Porque é só uma questão de preferência. Eu poderia derreter esse chocolate e acrescentar aquele lá no chocolate derretido e fazer a mistura, ou o contrário. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. Quando eu utilizo o creme de leite fresco, eu sempre trabalho dessa forma, aqueço o creme de leite e despejo no chocolate que não está derretido. Aí, para essa receita aqui, especialmente, eu vou fazer através desse método, porque eu vou saborizar minha ganache com laranja, né? E aí eu vou colocar as raspas da laranja lá nesse creme de leite quente. Só as raspas da laranja, tá? E aí essas raspas da laranja vão soltar todo o sabor ali nesse creme de leite. Elas vão soltar toda a essência da laranja, tá aqui na casca. Legal, né? E aí vai soltar o sabor lá no leite. Então, para fazer uma ganache de laranja, eu vou utilizar só as raspas da laranja. Eu não preciso do suco, tá? Opa, deixa eu mexer aqui. Aqui, mais uma coisa importante para eu falar para vocês. Lá no fogão, o creme de leite ele não pode ferver, tá? É só para aquecer. Porque se ele ficar fervendo lá, à medida que ele tá fervendo, ele tá evaporando água. E aí eu vou mudar a proporção, as proporções da minha receita, vou mudar a composição, né? Porque eu vou perder água, tá? Então o creme de leite é só para aquecer, não é para ficar lá fervendo, não é para evaporar líquido nenhum. E também porque eu não posso aquecer demais a minha ganache, né? Eu não posso aquecer muito. O chocolate ele é um produto que ele não gosta de muita temperatura e então a gente não pode trabalhar com o creme de leite muito quente, senão a gente vai estar aquecendo muito a nossa mistura, tá? Mas o que? Não que a gente vá perder a nossa ganache se a gente aquecer demais, né? Se fizer essa etapa errada. Mas ele vai fazer com que a gordura separe, né? A gordura vai ficar separada. E já deve ter acontecido com alguém de vocês alguma vez isso, né? Da gordura da ganache separar. Inclusive teve uma aluna minha, deixa eu mexer aqui. Aqui já deu, já aqueceu. Deixa eu levar ali. Eu já continuo, deixa eu só finalizar aqui essa etapa e daí enquanto eu espero um pouquinho aqui para derreter, eu conto para vocês. Agora então eu vou fazer as raspas aqui da laranja. Laranja Bahia, por quê? Porque a laranja Bahia, ela é mais
aromática, tá? Na minha opinião. Mas pode estar usando outras laranjas também. Eu vou colocar uma laranja inteira, tá? Quando a gente faz aqui as raspas, tem que cuidar para não fazer uma raspa muito funda, para não pegar a parte branca da laranja, tá? Senão pode deixar um amarguinho aqui na nossa receita, tá? Então aqui esse meu ralador de zestes, ele é muito bom. Ele tira uma raspa bem fininha e tira muitas raspas. Então fica muito bom para trabalhar com ele. Tô tirando tudinho aqui, vou utilizar a laranja inteira. Isso vai ficar um saborzinho muito especial. Muito bom. E deu, ó. Então, fica uma raspa bem fininha, ó. Tá? Deu. Vou despejar esse creme de leite quente aqui. Meu chocolate ao leite. Vou deixar ele aqui um pouquinho paradinho, tá? Então, deixa ele aqui. Então, o que eu tava falando antes pra vocês, né? Aí, esses dias, uma aluna minha, ela me falou assim, se ela me assistir, ela vai saber que eu tô contando dela. Eu vou ter que... Dá pra fazer ganache com chocolate e tal, porque eu vou ter que jogar minha ganache fora porque estraguei a ganache, né? Aí eu logo imaginei que tinha desprendido a gordura da ganache, ela achou que tinha estragado, já queria jogar tudo fora. E daí eu falei, mas me conta o que aconteceu com a ganache. E aí ela falou, né, ficou um líquido por cima da ganache. E aí foi por quê? Porque ela deve ter aquecido demais, né, aqueceu demais, a ganache é uma emulsão, porque é uma mistura de água e gordura. Então aqueceu demais e a emulsão não conseguiu segurar esse líquido nessa emulsão. Então o líquido escapou, o líquido escapa da emulsão e separa gordura e água, né? Porque gordura e água, eles não se misturam, né, por conta própria. Quando a gente coloca num copo óleo e água, fica separadinho, não é? Então aqui é a mesma coisa, é gordura e líquido misturado, é gordura e água. Então eles não se misturam. E aí, quando a gente aquece demais, essa emulsão ela não aguenta e o líquido separa. Então é isso que acontece. Aí o que eu falei pra ela? Pode colocar, aí acontece de talhar, né? Que ela falou, parece que talhou. As pessoas dizem, né? Que talhou a mistura. Então é isso mesmo. Aí a gente faz o quê? Coloca essa ganache no mixer ou no liquidificador ou no processador. Porque aí o movimento da ganache, né, esse movimento que a gente vai ocasionar ali, vai fazer com que a emulsão recupere, tá? E aí vai ficar uma ganache bem bonita. Por isso que sempre quando a gente trabalha com ganaches, a gente sempre fala, para um melhor resultado, passar no mixer, tá? Porque aí a gente tem uma emulsão bem lisa, bem homogênea. A gente faz a gordura e a água ficarem bem misturadas se a gente utilizar um mixer, ou um liquidificador, ou um processador na ganache, tá bom?
Então, caso isso aconteça com vocês algum dia, não se preocupem que pode acontecer, tá? Eu vou agora mexer aqui o chocolate. Olha, acho que vai derreter tudo já aqui. Como eu tinha bastante quantidade de creme de leite, bastantinho assim, né? Quase 300 gramas, o calor foi suficiente para derreter todo o chocolate. E agora aqui, ó, ainda não tá bem derretido o chocolate, mas eu vou ficar aqui mexendo. Eu vou misturar aqui e com o calor aqui da própria mistura, esse chocolate que ainda não derreteu, ele vai derreter. Caso ele não derreta, eu posso colocar no micro-ondas um pouquinho na potência média e esquentar mais um pouquinho para derreter tudo, tá? E vejam só, aqui tem um pedacinho de chocolate maior, porque tinha mesmo um quadradinho de chocolate maior do que as outras gotinhas, que é o chocolate que sobrou de alguma outra coisa que eu coloquei ali junto. E olha só, vejam, né, que aqui eu tô mexendo a ganache, eu tô mexendo com o fouet, né, mas eu não tô batendo a ganache, eu tô mexendo ela assim, tá? Tô só mexendo, eu não vou bater, porque quando eu bato a ganache eu tô incorporando ar, e no caso dessa ganache aqui eu não quero incorporar ar, tá? Tem alunos também que já me perguntaram, vem umas dúvidas assim, quanto mais eu bato a ganache, mais ponto ela dá. Não, a ganache não se dá através de mexer ou de bater, tá? O ponto da ganache se dá através da proporção entre o chocolate, o creme de leite e o repouso. Então, o repouso da ganache é muito importante para ela pegar o ponto, tá? Porque aqui, o que vai dar dureza para nossa ganache? É o chocolate, né? E aqui o chocolate, ele tá aquecido. E o chocolate, quando tá aquecido, é mole. Então, a gente tem que deixar essa ganache repousar pra pegar o ponto, pra chegar no ponto que a gente quer que ela chegue, né? E aí a gente poder utilizar. Essa quantidade dá pra quantos? Olha, a minha intenção é que dê pra 2, tá? Aí depois eu passo as quantidades certinhas pra vocês. Aqui deu já, derreteu o chocolate. Derreteu sim tudo. Vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, a minha ganache, ela não tá bem lisinha, porque tem as raspas da laranja aqui, ó, tá? Eu não vou tirar as raspas da laranja, eu vou deixar ela aqui. Eu vou deixar as raspas aqui. Então, ela não tá bem lisa, certo? Aí, agora, eu vou deixar essa ganache repousando. Ela ficou bem homogênea, tá bem ok. Ela tá bem molinha, vocês viram, né? Porque ela vai repousar. É uma ganache que vai ficar mais cremosa do que firme. Ela vai repousar até amanhã. E aí amanhã eu vou utilizá-la de novo. Lembrei de uma coisa, esqueci aqui, ó, o licor de laranja eu vou adicionar. Qual chocolate você está usando? Eu tô usando chocolate ao leite da Cical, tá bom? O ao leite. Olha só, tem mais uma coisa. Então a ganache, né? Saborizei com raspas de laranja. E eu vou colocar também 20 ml de licor de laranja, tá? Por que eu vou pôr o licor de laranja? Bebida alcoólica sempre dá um saborzinho especial, assim, né? E então ele vai dar um saborzinho pro meu recheio. E a bebida alcoólica também dá mais durabilidade para as ganaches e trufas. Então, ela tem duas funções aqui, sabor e durabilidade, tá? Então aqui a minha principal aqui é o sabor mesmo, porque para aquilo que eu vou usar ela não precisa ter muita durabilidade, dessa vez, né? Mas se eu estivesse fazendo uma produção, por exemplo, para um bolo, uma ganache a gente não vai precisar
é aumentar a durabilidade dela. Mas se for um panetone, por exemplo, aí é bom aumentar a durabilidade, né? Porque a pessoa nunca vai comprar um panetone e comer na hora. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então tá, vou incorporar aqui o meu licor. Poderia ser outra bebida, tá? Poderia ser outro licor, poderia ser conhaque, poderia ser whisky, rum, tá? Poderia ser outras bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas com a porcentagem de teor alcoólico mais alta, tá? Então, olha só. Fechou, minha ganache tá prontinha. E agora eu vou colocar um plástico aqui nela em contato. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é muito grande, diferente. Ó, um saquinho de freezer. Vou abrir ele. Esse recheio fica muito bom, tá? Muito bom. Pra bolo, pra... O que mais, meu Deus? Bombons. Tô aqui pensando no que mais. Ó, plástico em contato, tá? Ó. Plástico em contato por quê? Para não suar, e essa água cair na minha ganache, atrapalhar a textura, o meu ponto, né? E também para não criar casquinha, para não criar aquela casquinha, aquela película em cima da minha ganache, tá? Então eu vou deixar aqui. Para quem chegou depois, a ganache, que é o meu recheio trufado, tá? E eu tô fazendo aqui ele trufado de chocolate com laranja, tá? As laranjas que amanhã eu vou adicionar... Ai, já tô entregando tudo, né? A surpresa que eu tinha pra falar no final da live pra vocês é que amanhã eu vou vir aqui com esse meu recheio trufado de chocolate com laranja e vou rechear um panetone. Vou rechear e finalizar um panetone, tá? E eu tô com as laranjas lá no forno. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas elas ainda não... Acho que não... O desenho... Nem tá ainda com a cor bem vivinha ainda, ó. Aí essas laranjas aqui, então eu tô secando elas no forno, tô desidratando elas no calor, tá? A 100 graus Celsius. E amanhã eu vou ter essas laranjas prontinhas. Depois eu vou mostrar ela nos stories pra vocês, quando elas ficarem prontas, eu mostro aqui, tá? E aí eu vou picar essa laranja sequinha e vou misturar na ganache pra rechear amanhã o meu panetone, tá? Então amanhã eu espero vocês de novo aqui às 4 horas da tarde para rechear e finalizar o chocotone. Eu vou rechear ele com essa ganache aqui e vou temperar chocolate ao leite e vou banhar ele no chocolate ao leite, porque aí o banho do chocolate vai proteger ele também, né? Vai proteger o meu chocotone, o meu panetone, e vai ficar muito lindo e gostoso. As laranjas, 1 hora no forno, tá? Mas vai demorar mais. Se eu não me engano, a última vez que eu fiz, eu deixei 1h30. Mas depois eu falo pra vocês certinho o tempo que ficou no forno. Eu coloquei hoje, era umas 4h30, se eu não me engano, que eu coloquei. Então depois nos stories eu mostro ela quando ela estiver pronta e eu falo pra vocês a hora que eu tirei do forno, tá certo? E a ganache, então, vai repousar fora da geladeira, né? Sempre a gente repousa em temperatura ambiente que é de 20 a 25 graus, assim, né? Só pra gente ter uma noção, não é 30, nem 35, nem 40 graus, tá? E o panetone, que no caso eu vou fazer, é um produto que fica fora da geladeira, né? Então aqui, com a ganache descansando fora da geladeira, eu tenho certeza da textura que ela vai ficar, eu tenho certeza do ponto que ela vai ficar, para evitar surpresas, né? No caso, se fosse um bolo,
Se é um bolo que vai para a geladeira, é a mesma coisa, porque o bolo vai para a geladeira, mas quando a gente coloca na mesa para servir, ele fica fora da geladeira. E aí, se eu tiver uma ganache fora do ponto na temperatura ambiente, o que que acontece? Na geladeira ela fica dura, fora da geladeira ela escorre toda para fora do bolo, não é mesmo? Então a gente sempre tem que olhar, deixar a ganache descansar fora da geladeira pra gente ter certeza do ponto que ela ficou, pra gente ter certeza que ela ficou no ponto certo, tá bom? Então é isso, gente. Então até amanhã. Eu vou abrir uma caixa de perguntas nos stories, caso alguém tenha alguma pergunta ainda que lembrou depois. E amanhã eu espero vocês aqui às 4 horas, pode ser? Vocês vêm amanhã às 4 horas? Deixa eu vir aqui do ladinho. Então tá, gente. Muito obrigada pra vocês, até amanhã. E me acompanhem nos stories que eu vou colocar as notícias da laranja. Então tá bom, eu espero vocês amanhã. Brigadão e até mais!